Fala, galera, tudo bom, gente? Como é que vocês estão, pessoal? Só colocando a telinha aqui agora para compartilhar. Dando prosseguimento às resoluções de questões do concurso público da Brigada Militar, tá? Lembrando, tornar um pouco mais repetitivo a pedido dos alunos, tá? Então vamos resolver, pessoal, a questão de número 3, tá? A questão que vai tratar, pessoal, aqui dentro de orações subordinadas adverbiais, tá? Então, bora lá. Eu só apagar aqui. Oi. Aqui, gente. Pessoal, qual a diferença de orações coordenadas para orações subordinadas, tá? As orações coordenadas é quando uma não vai depender da outra sintaticamente para existir, tá? Então, orações coordenadas são diferentes, tá, das orações subordinadas. Isso é uma coisa que vocês têm que deixar aqui dentro, pessoal, muito claro, tá? Muito claro. Então, as orações coordenadas para nós, deixa eu só ver onde é que tá essa partezinha aqui. As orações coordenadas é quando uma não vai depender da outra sintaticamente, tá? Então, aqui dentro, se eu falasse para vocês, João foi ao baile. Olha agora, pessoal. E foi viajar. O que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que a segunda, vou só colocar meu point fix mais para cá, que a segunda, pessoal, aqui dentro, não vai depender da primeira. Ou seja, por quê? Porque se eu tirar esse E que está ligando agora a primeira à segunda oração, e eu posso agora aqui dentro colocar quem? E eu colocar assim, João, novamente, o que que vai acontecer? João foi viajar, ponto. João foi ao baile, ponto. Então essa segunda não depende da primeira e muito menos a primeira depende da segunda. João foi ao baile. Ponto. Então, sintaticamente, uma não depende da outra. Elas simplesmente estão sendo ligadas aqui dentro através do conectivo, através do conector. Então, através da tua conjunção. Então, se vocês perceberem agora, a frase como um todo está aqui. João foi ao baile e foi viajar. Essa frase escrita de maneira isolada, agora aqui dentro, transformando novamente num período simples, vai ficar assim, ó. João foi ao baile, ponto. E depois, pessoal, João foi viajar, ponto. Então, o que que vai acontecer? Quando eu estou trabalhando agora com essa primeira frase aqui, com a presença única e exclusivamente desse verbo, eu estou trabalhando com período simples. Quando eu estou trabalhando agora única e exclusivamente com um único verbo, no caso aqui uma locução verbal, eu estou trabalhando com o período simples. No entanto, quando eu trabalho com orações coordenadas e quando eu trabalho com orações subordinadas, eu estou a trabalhar com o período composto. Ou seja, o que que é o período composto para nós? O período composto para nós aqui dentro é quando eu tenho a presença de dois ou mais verbos. No caso, quando eu junto agora a primeira oração aqui dentro com a minha segunda oração, numa única oração, que é o caso aqui, o que que vai acontecer? Automaticamente virá um período composto.
Esse período composto, ele é ligado pelo conectivo "e". E esse conectivo "e" me dá uma ideia de adição. Então, o que que acontece? As orações coordenadas, elas são divididas em sindéticas e assindéticas. Por outro lado, as orações subordinadas, pessoal, elas são divididas em três. Elas são subordinadas substantivas, elas são subordinadas adjetivas e elas são subordinadas adverbiais. O que que vai acontecer? As orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais têm valores de substantivo, têm valores de adjetivo, claro, desde que ela seja uma oração subordinada adjetiva, óbvio, né? Ou valor de advérbio aqui dentro, tá? Deixa eu só colocar aqui dentro. Tranquilo? Foi? Mas o que que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, que quando eu estiver trabalhando com esse conteúdo aqui, ele se ramifica. Então, as orações subordinadas substantivas são divididas em 6. As orações subordinadas adjetivas são divididas em 2. E as orações subordinadas adverbiais são divididas em 9. Tá? E é justamente aqui que eu preciso da atenção de vocês. Por quê? Porque um pouco diferente das orações coordenadas, as subordinadas dão ideia de causa, causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, proporcional, temporal. Acho que eu falei 8 ou 9, tá? Eu não vou colocar as integrantes, por quê? Porque as integrantes, elas estão nas orações subordinadas substantivas. Elas são conjunções, tá? Mas a gramática não coloca elas aqui dentro. Ela não coloca 10, ela coloca 9. As orações coordenadas, elas são divididas em 5. Aditiva, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As adverbiais são divididas em 9, tá? Então é justamente essas conjunções que eu quero que vocês cuidem, que vocês atentem, tá? Atentem, na verdade, ali, tá? Por quê, pessoal? Olhem para cá. É bom que se analisem os dados. Tá, beleza. Pessoal, pense comigo o seguinte. É bom que se analisem os dados. Tudo bem. O que que vai acontecer? Quando eu estiver trabalhando com a oração subordinada, eu sempre vou ter uma principal. Então, aqui se encontra a principal. Por que que ela é a principal? Porque ela justamente ela não é introduzida pela conjunção. Tá? Essa daqui agora para nós, ela é, sem sombra de dúvida, a nossa subordinada. Primeiro, por quê, pessoal? Porque agora, aqui dentro, eu tenho uma conjunção, no caso, integrante, equivalendo a isso. Então, vem cá, o que que é bom? Isso, tá, mas isso o quê? Que se analisem os dados. E outra coisa, essa daqui, gente, ela não existe isoladamente. Ninguém em sã consciência fala que se analisem os dados. Vocês precisam de uma primeira para que eu consiga desenvolver a minha fala e, como consequência, dar essa segunda. Ela é subordinada porque essa primeira, ela é uma oração que principal, portanto, então oração principal. E essa daqui, no caso, oração subordinada. Tá, mas a subordinada, pessoal, ela é dividida em 3. Foi o que eu falei logo acima. Ela é subordinada substantiva, ela é subordinada adjetiva
ou ela é subordinada adverbial? O que ela é? Retomando, oração subordinada substantiva se divide em 6. Oração subordinada adjetiva se divide em 2. E oração subordinada adverbial se divide em 10. Tá? Então, tenho que atentar, eu tenho que cuidar. Então, vamos lá, gente. O que diz aqui? As alternativas seguintes trazem propostas de substituição de elementos no texto. Assinale aquela que não pode ser aceita, sob pena de prejudicar sintaticamente o segmento em que se encontra. Por consequência, linha 19 e 20, por consequentemente. Pessoal, quando eu tiver algumas dúvidas aqui dentro, nós podemos muito ir para cá. Sinônimo. Querem ver? Por consequência. Vamos dar uma olhada? Será que tem consequentemente? Olha ali, consequentemente. Então, por consequência, é a mesma coisa que consequentemente. Essa estava na cara, né? Olha aqui, AB, linha 20. Já que, porque, visto que, já que, uma vez que, como, tá? Ó, já que. Vamos dar uma olhada aqui dentro, no já que. Já que, visto que, como, dado que, em razão de, por causa de, posto que, uma vez que, tá? Então, assinale aquela que não pode substituir, gente. No entanto, pessoal, no entanto, contudo, mas, porém, todavia, contudo, pode também aqui dentro tranquilamente. Além disso, por ademais, além disso, bora lá? Além do mais, ó, ademais, demais, a mais, aliás, ademais, demais, mais, também, e depois, ainda, fora, outro, sim, ora, consigo trocar, tá? Gente, se vocês, por acaso, errarem uma questão dessa no dia da prova, não se preocupem. Por que eu estou dizendo não se preocupem? Porque justamente, pessoal, esse tipo de questão aqui, vou só colocar aqui, ó. Esse tipo de questão, pessoal, é uma questão que ela envolve uma decoreba. Quando nós trabalhamos com as conjunções coordenadas e quando nós trabalhamos com as conjunções subordinadas, principalmente as adverbiais, que é o objeto da questão agora, vocês vão trabalhar com um rol muito grande de conjunções. Quem está com esse conteúdo, quem está em processo de memorização desse conteúdo, sabe que esse conteúdo é um conteúdo que demora para ser memorizado. E mesmo que a gente memorize, ainda tem mais conjunções das quais nós não sabemos. Então, o que acontece? É recomendável vocês fazerem muitas e muitas questões relacionadas às conjunções. Errou? Passa para a próxima. Aí tu vai o quê? Tu vai acertando até chegar num patamar em que a probabilidade de cair uma das conjunções das quais vocês já viram é maior, tá? Esse conteúdo, gente, por mais que vocês procurem na internet, no YouTube, enfim, qualquer plataforma, é um conteúdo que não tem técnica, tá? Qual a técnica aqui dentro? Baixar a cabeça e realmente estudar. Ah, mas dá para fazer 300 exercícios? Dá. Mas se tu não souber o que é a conjunção em si, pessoal, pouco importa fazer os exercícios ou não. Vocês têm que saber a conjunção. O que ela representa no ponto de vista da morfologia, o que ela representa no ponto de vista da sintaxe, o que ela representa no ponto de vista da semântica. Por quê? Porque quando eu falo para vocês que João foi ao baile e foi viajar, esse e, conjunção,
me dá uma ideia, na parte da semântica, de adição. Então, as outras orações também, desculpa, as outras conjunções também me dão algumas ideias. Bom, aditiva, soma. Adversativa, oposição. Alternativa, alternância. Conclusiva, conclusão. Explicativa, explicação. Tá, mas o que é uma explicação? E o que é uma conclusão? Então, essa é a grande sacada. Tá? Então, por que não foi ao baile, Joana? Ó, olha agora a explicação. Não fui ao baile porque estava doente. Está explicando. Tá? Então, realmente, ela dá uma ideia de explicação. Então, por quê? Porque junto e sem acento. Ela é uma conjunção explicativa. Tá? Então, a gente tem que dar uma cuidada aqui dentro. Então, vamos tentar ver o ainda que. Embora, se bem que, ainda que, mesmo que, com quanto. Bora lá, gente? Vamos colocar aqui. Ainda que. Olha aqui, pessoal. Apesar, mesmo que, ainda quando, mesmo na eventualidade que, embora, apesar de, não obstante, tá ali apesar, tá? A despeito de, independentemente de, sem embargo de, conquanto, posto que, tá? No caso aqui dentro, vai ficar com a ideia de ainda que, mesmo que, tá? Ainda que, mesmo que, conquanto, tá? Então, fica nessa ideia de cima aqui, ó, tá? Então, a alternativa aqui dentro, pessoal, que não pode ser aceita na número 4 é a alternativa E. Por que as outras podem? Porque a gente verificou nos sinônimos que todas as outras são correspondentes, tá? Tem o mesmo valor semântico. Pessoal, próxima questão número 5. Considere a seguinte oração, retirada do texto. E o que se afirma sobre ela? O impulso ao crime não é uma constante na vida do indivíduo. Tem sujeito simples e predicado nominal? O termo uma constante é objeto direto? O termo ao crime é complemento nominal? Pessoal, questão número 5 é o seguinte. O impulso ao crime não é. É, para nós aqui dentro, é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, você já tem predicado nominal. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós trabalhamos com um predicado, nós trabalhamos sobre a perspectiva de 3 predicados. Quem são eles? Então, predicado. Predicado. Então, dividir agora aqui vai ficar quem? Predicado verbal. Predicado nominal e predicado verbo nominal. Tá? Predicado verbal é dividido, pessoal, em 4. O predicado nominal é dividido em 1. E o predicado verbo nominal são, agora, os 5. Então, 4 mais 1 totalizam agora 5. Então, predicado é tudo aquilo que vem depois de verbo. Quem é aqui dentro, pessoal, o nosso predicado? Então, no predicado verbal, é o verbo intransitivo, é o verbo transitivo direto, é o verbo transitivo indireto, é o verbo transitivo direto e indireto. Quem é o predicado nominal? O nosso verbo de ligação. E o predicado verbo nominal? Junção de todos. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo de ligação. Tá? Então, vocês têm predicado nominal? Sim, se tem verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, viver, virar e tornar-se. Que é que não é uma constante na vida do indivíduo? O impulso ao crime. O impulso, o impulso. Tem sujeito simples? Tem sujeito simples. Questão certa.
O termo uma constante é objeto direto? Não, pessoal. Por que não? Gente, se eu tenho verbo de ligação, agora aqui dentro, o que eu tenho? Eu tenho predicativo. Quando eu tenho verbo de ligação, eu estou a trabalhar com predicativo. Então, olhem para cá. João é feliz. Bom, verbo de ligação? Sim, verbo de ligação. Verbo de ligação agora aqui. Quem é que é feliz? João. João é meu sujeito. Feliz para nós agora aqui dentro, pessoal. Não dá uma qualidade ou estado? Sim. Feliz não é um caracterizador, um modificador de João? Aham. Então ele é um adjetivo, caracterizando, modificando o nosso substantivo. Então, o predicativo, ele só existe com o verbo de ligação. O verbo de ligação explícito, ou seja, vocês estão visualizando ele aqui dentro, ou ele pode estar implícito, oculto, elíptico, que geralmente vai acontecer no predicado verbo nominal aqui, tá? Tranquilo? Foi? Então não poderia ser, pessoal. Vamos eliminar? Eliminamos. Eliminamos. Ficamos com a 1. A 1. O termo ao crime é complemento nominal? Pessoal, cuidem uma coisa importante. O impulso não é uma constante na vida do indivíduo. Para ser complemento nominal, tem que complementar nome. Olhem para impulso. Impulso não é nome? Claro que é. É nome, é substantivo. Tentem tirar agora aqui dentro, pessoal, o ao crime. O impulso não é uma constante na vida do indivíduo. Vocês conseguem entender? Tá, mas o impulso ao quê? Ao planeta, ao cachorro, ao celular, à caneta. Que impulso? A quem? Então, vocês vão perceber agora aqui dentro que esse elemento aqui precisa de um complemento. Então, vocês estão a trabalhar com um complemento nominal. Complemento nominal está na parte de análise sintática. Então, quando você trabalha com esse conteúdo, você trabalha complemento versus adjunto. Uma das características importantes aqui dentro, pessoal, é essa daqui, ó. Olha aqui. Opa. Aqui, tá? Ué. Deu tilt aqui, gente. O que aconteceu aqui? Para aí. Vamos ver se ele vai agora. Deu problema no meu Word, tá? Aí eu já vejo agora aqui. Aí eu já tiro ele aqui para a gente poder não salvar. Tá. Aí depois eu coloco ele de novo. Então, gente, complemento versus adjunto adnominal. Complemento, gente, completa sentido de um nome. Adjunto, junto, perto, próximo de um nome. Complemento, pessoal, obrigatório o uso da preposição. No caso aqui, uma contração, né? E adjunto poderá vir preposicionado. Complemento completa sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo e de um advérbio. E adjunto, junto de quem? De um nome, portanto, substantivo abstrato e substantivo concreto. Complemento nominal é um termo integrante. Se eu tirar da frase, pessoal, se eu tirar da frase, a frase, ela perde o seu sentido. O adjunto é um termo acessório. E se eu tirar da frase, a frase ainda vai ter sentido. Exemplo. Olhem aqui.
A camiseta do aluno está rasgada. Pessoal, tentem tirar do aluno aqui dentro. Se vocês conseguirem tirar agora esse elemento daqui, ele é um adjunto. A camiseta está rasgada. Vocês conseguiram tirar? Conseguiram. Quando consegue tirar, esse elemento, sem sombra de dúvida, é um adjunto. Tá? É um termo acessório. Se tem, tem. Se não tem, tá tudo tranquilo. Tá? Então, a resposta agora aqui dentro, que está correta para nós, é a 1 e a 3, tá? Então, aqui a alternativa C. Tranquilo, gente? Foi? Tá? Até o próximo vídeo, pessoal.